Estupidez, parte 2. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo ser feliz nessa tentativa minha de construir um argumento para fazer você entender a minha opinião. Então vamos lá. Quando você fala Platão ou escuta a palavra Platão, você lembra de filosofia. Quando fala de filosofia, você lembra de Platão. Até mesmo quem disse aqui, um filósofo, Alfred North, parece o nome dele, ele disse, no século XX, ele disse que toda a filosofia ocidental não passa de uma nota de rodapé da filosofia de Platão. Caramba, o cara era o gostosão das galáxias mesmo. Mas o que não impediu ele de ser utópico. Quando ele idealizou, ele pensou que poderia, por intermédio da educação, criar uma sociedade perfeita. Essa sociedade seria dividida em pessoas com classe com alma de ouro, alma de prata e alma de bronze. Nas palavras dele, as pessoas com alma de bronze receberiam pouca educação. São aquelas pessoas pouco privilegiadas com a graça da inteligência. Nas palavras dele, seriam pessoas dedicadas ao trabalho braçal, ao funcionamento da cidade. Seriam agricultores, artesãos, comerciantes. Depois você teria as pessoas com almas de prata na sociedade dele, a Calípolis, né? Seriam pessoas com educação nível médio, mas pessoas corajosas, bravas. Seriam os guerreiros que protegeriam a cidade. E por fim, você teria as pessoas com alma de ouro, seriam os guardiões, os reis filósofos. São pessoas que atingiriam o posto de pessoa justa. E para Platão, não basta ao justo apenas não fazer ao mal. Não. Para ele, o justo, o verdadeiro justo, é aquele que não deseja fazer o mal. Ou seja, hoje, essa ideia de Platão de sociedade que ele pensou sofre severas críticas, além de ser utópica, seria perfeitamente cruel, perversa com as pessoas, classificá-las dessa maneira. Mas o que chama a atenção é a tentativa dele de fazer uma lavagem cerebral. Por intermédio da educação, você poderia ensinar uma pessoa a pensar aquilo que você acha que é correto. Ele acha que poderia fazer com que as pessoas, determinados grupos de pessoas, simplesmente não desejassem mal. Eu não acredito nisso. Quando você chega a uma certa idade, como eu já cheguei, 62 anos, e lendo como eu leio atualmente, uma das primeiras consequências é você deixar de ser ingênuo, como você era antes, quando mais jovem. Eu acredito muito em índole. Eu acredito que tem pessoas que nascem com uma índole propensa ao mal. Tem pessoas que já nascem com propensão ao mal mais do que outras. Existia um filósofo iluminista francês lá do século XVIII chamado Jean-Jacques Rousseau. Olha a frase desse cara. O homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Eu não acredito nisso. E se ele estiver correto, ao que tudo indica, parece que a sociedade corrompeu uns mais do que outros. Porque o que você vê, sempre viu, são pessoas fazendo mal, desejando o mal mais do que outras. Então, se ele estiver correto, que todo mundo nasce bom, então parece que a sociedade corrompeu mais alguns do que outros. Eu não acredito nisso. O que eu acredito é em índole. Tem gente que nasce deliberadamente, já nasce mesmo com a propensão maior do que outras para fazer o mal. Existem pessoas que são decididamente, por exemplo, racistas. Você sabe que existem pessoas que são racistas. São pessoas que acreditam de verdade mesmo que se uma determinada pessoa nasceu com a quantidade maior de melanina na pele, essa pessoa ela é comprovadamente inferior eticamente, moralmente, profissionalmente, espiritualmente, emocionalmente, cognitivamente, intelectualmente, o que você quiser.
ela é inferior a uma pessoa de pele mais clara. Existem pessoas dessa maneira. E olha, quando eu falo pessoas racistas, não precisam necessariamente ser pessoas negras, não. Você pode ter racismo em relação a pessoas brancas, como por exemplo, a determinadas etnias, como os judeus e os orientais, aos índios. Não precisa ser necessariamente. Olha você o que aconteceu com a disseminação do ódio na sociedade alemã do século XX, da década de 20 e da década de 30 do século passado. Olha o que é que a sociedade alemã, quando foi devidamente submetida a uma lavagem cerebral, olha o que é que a Alemanha fez na Segunda Guerra Mundial. As atrocidades. Com aquela ideia que incutiram na cabeça deles e que eles eram seres superiores em todos os sentidos a qualquer outro habitante do planeta Terra. Quando você vê decisões dessa como uma meta, eu não falo na esfera criminal, porque se você for para a esfera criminal, você tem punição para misoginia, homofobia, intolerância religiosa, racismo. Não, o que eu estou falando são empresas de amplitude global, planetária, simplesmente dizendo, galera, bota para fora aí o que vocês têm de mais sombrio. Tem pessoas, olha, isso os filósofos sempre falaram, cara, de Platão a Freud. Existem departamentos, compartimentos, regiões, áreas na alma humana que são sombrias, são cinzentas, a luz não chega. Cara, quando você vê uma empresa dessa, dizendo, olha, liberou geral agora, quer falar atrocidades, barbaridades, pode falar, a gente não vai mais controlar. O mundo está de um jeito tal, você está vendo aí o mundo caminhando para uma situação que pode descambar numa terceira guerra mundial. E provavelmente essa terceira guerra mundial, ela não será uma guerra convencional. Você está vendo aí lá na faixa de Gaza, que pode se espalhar para todo o Oriente Médio e daí para o mundo todo. Você tem a fome desenfreada, a ambição desenfreada de Putin por expansão territorial. Se ele ganhar a guerra da Ucrânia, a Europa que se cuide. Você tem lá a disputa da China com Taiwan. A China já disse, olha, mais cedo ou mais tarde tomaremos Taiwan. Estados Unidos diz que não vão aceitar isso. Então, como se já não bastasse esse mundo perigosíssimo, você tem agora essa decisão. Esse pessoal com índole propensa ao mal, que já nasce com isso, esse pessoal sempre existiu, desde que o mundo é mundo. Mas depois do iluminismo, esse pessoal se sentiu constrangido e se esconderam no subterrâneo. O século XXI chegou abrindo, destampando o bueiro. Esse pessoal chegou, olha, tô na área, viu? Tô na área e vim para ficar. Vou botar para fora o que eu tenho de mais sombrio. E para isso as redes sociais me permitem. É preocupante. Meu medo é isso. É a propagação do ódio, da ofensa, da agressão. Pensa um pouco sobre isso.